Fala, GP, tudo bem? Aqui é o Diego, estamos começando mais um podcast. E aí, GP, aqui é o Juan. Eu tô muito animado pro podcast de hoje. É um tema, assim, que eu sou meio suspeito pra falar. Mas antes disso, o Diego vai apresentar a nossa convidada. Boa. A nossa convidada, ela é a Fernanda Cami. Ela é uma pessoa que tem uma trajetória muito inspiradora no ministério. Ela é formada em administração de empresas. E ela fez teologia pelo Seminário Teológico Batista Nacional em 2011. Ela tem servido na igreja há anos, especialmente na área de ensino e também em liderança de células. E ao longo da sua caminhada, a Fernanda já atuou como supervisora de células no Ministério Infantil, coordenou a escola de líderes e hoje é professora de teologia, ensinando escatologia e história da igreja. E além disso, ela contribuiu também no desenvolvimento e escrita de materiais teológicos. A Fernanda é esposa do Juliano, 18 anos, mãe do Henrique, de 13 anos, e do Guigui, de 9. E você quer falar qual que é o nosso tema de hoje? Gente, hoje a gente vai bater um papo sobre fim dos tempos. Eita. Olha que assunto, o clima tá meio apocalíptico aqui na sala. Mas antes disso... Tá vendo uns cavalos, 7 tá cavalos. Vendo uns selos assim. Caramba. Eita, o que será que vai acontecer aqui hoje? Seja bem-vinda, Fernanda. Que honra. De obrigada, verdade, obrigada. É uma honra. Muito bom estar aqui com vocês. Agradeço o convite e espero que o papo seja bom. Eu tenho certeza que vai ser. Ah, vai ser sim. Hoje a gente tem muito assunto, né? Verdade. Mas antes disso, Fer, conta pra gente como foi a sua história com Jesus, como foi quando ele te encontrou. Conta pra gente aí como você tava, como foi esse momento. Bom, eu fui pra Jesus bem jovenzinha, assim que nem vocês. Hoje eu tenho 43 anos, como vocês já falaram, eu sou casada. E eu fui pra Jesus com 17 anos. Eu entreguei minha vida pra Jesus, eu falo que eu não aceitei Jesus, eu mergulhei, eu agarrei e nunca mais larguei Jesus. E a minha trajetória assim com ele é muito intensa, porque eu vim de uma família bem estruturada, mas que passou por um problema grave assim, de divórcio, de lutas financeiras, e nesse momento meus pais começaram a buscar Jesus, e eu que tive alguma experiência na igreja tradicional, encontrei Jesus daí, numa igreja evangélica, foi muito forte para mim, foi uma conversão mesmo, e desde os 17 anos eu estou servindo a Deus na igreja. Essa paixão pela teologia não começou em 2007, que eu comecei a estudar em 2007. Eu me formei em 2011, mas começou muitos anos atrás, desde o meu batismo. Então eu sempre fui, assim, apaixonada pela Bíblia, pelas verdades da Bíblia. E aí, escatologia é um pedacinho da história. Mas meu coração estava bem sedento na época. E hoje eu tenho só a agradecer por tudo que ele fez por mim. Uau, que demais. Como que você entendeu esse chamado para ensino, para educação? Que aí você falou da sua conversão, você se converteu, você já se interessava pela palavra, mas qual que foi o momento que você teve esse entendimento? Então, eu preciso caminhar uma milha um pouco maior aqui, tem um negócio mais profundo. Eu vejo assim, o chamado de Deus para nós, ele não é uma coisa que vem da noite pro dia. Você não acorda de manhã e fala, puxa, sonhei e vou fazer. Ou Deus não vem e fala com você com voz audível. Mas ele vai se revelando ao longo do caminho. Então, o que aconteceu comigo? Eu me converti numa igreja muito pequena, de mais ou menos 70 membros, uma igreja batista. Era por aqui mesmo? Sim, uma igreja batista em Jundiaí, vinculada à Convenção Batista Nacional, né? Ou seja, uma igreja avivada, né? Que aceitava os dons. E era uma igreja família, muito pequena, e que tinham poucas pessoas para servir. E logo no segundo ano, assim, eu me converti e me batizei no mesmo dia. Olha que coisa interessante. Eu fui num acampamento de Páscoa, e aí eu vi aquele mover, minha mãe me levou, eu era muito jovem, 17 anos, minha irmã tinha 15 para fazer 16. E a gente viu aquele mover, a gente estava passando por um momento bem difícil na nossa vida, a gente estava em sofrimento, né, a família. E aí o pastor estava tendo um batismo. E aí ele falou, olha, quem quer aceitar Jesus e tal? E naquele momento eu vi Jesus, assim, eu fui muito tocada. E eu tive a certeza que era aquele caminho pra mim. E aí eu levantei a mão, até
levantou assim uma polêmica na hora, mas quem é essa pessoa? Quem é essa jovenzinha, né? Quem é essa adolescente? Eu sempre fui muito mionzinha, pequenininha, né? Eu tinha 17, mas aparentava tipo 15, 14. E aí deixaram, eu lembro que rolou até uma conversa, vamos deixar, não vamos deixar ela batizar? Daí minha irmã, eu também vou, mas vai no vácuo da irmã, ficou uma coisa assim. E minha mãe também se batizou, foi algo muito forte pra nós. E aí a gente foi pra essa igreja pequenininha, e lá, a Igreja Batista tem por tradição a escola bíblica, né? A gente também tem a nossa escola, mas num formato um pouco mais moderno. Mas antigamente, eu sou velha, tá? Antigamente era muito comum toda semana ter a escola bíblica, porque não existiam assim cultos familiares, era toda a reunião, né, da igreja era no templo mesmo. Então tinha os cultinhos de oração, cultinhos de estudo da palavra, o culto da família, a gente tinha o culto dos jovens, mesmo a igreja tão pequenininha. E não tinha professores para adolescentes na época. E eu tinha 17 anos, eu estava saindo da adolescência. E eu lembro que o pastor me convidou no meu segundo ano de batismo. Eu me batizei no ano seguinte, eu não tinha feito nenhum ano, que eu tinha sido batizada. Mas assim que eu me batizei, eu já fixei nessa igreja, eu não perdi um culto, eu não perdi uma escola bíblica. E eu era aquela aluna que eu não deixava o professor sair da sala. Né? E esse pastor, que era o meu professor, foi meu pastor por muitos anos, né? Então foram 15 anos aí de aprendizado com ele. E ele era apaixonado por escatologia. Só um parênteses aqui. Eita. Então eu era aquela aluna que ficava alugando o professor. Eu era o terror dos professores. Eu tinha muita dúvida. Porque antes de ir para a igreja, mesmo novinha, eu sempre fui muito curiosa. Eu já tinha pesquisado sobre Nova Era, eu conheci um pouco de ocultismo, eu fui da igreja tradicional, eu lia muito Allan Kardec, eu ficava caçando, sabe? Eu lembro que a minha época era a época também que começaram a surgir os cristais, eu ficava interessada nos cristais. Uhum. Então, assim, eu tinha muita vontade de entender o divino, né? O ser, o Deus, mas eu não conhecia ele na essência. Então, eu assumi daí, no primeiro ano, logo, um pouco antes de fazer um ano de batizado, eu já assumi uma sala de adolescentes. Bem... E aí, fiquei acho que uns 2, 3 anos cuidando ensinando eles. Só que acabou virando um grupo, porque era uma escola bíblica que começava às 7 da noite e ia até umas 10. Por quê? Eram 2 horas de aula, 1h30, depois emendava o nosso culto e ficava aquela coisa gostosa. A gente fazia a gincana da Bíblia. Então, nesse período, a minha escola foi a minha sala de aula. Uau. E aí podia ter sido só um começo, mas não foi. Na sequência, eu já fui convidada para assumir uma sala de novos convertidos para adultos. Eu tinha 20 e poucos anos, eu já tô com 43. Então eu fiquei dando aula por muitos anos e sendo aluna e dando aula, de escola bíblica. Foi aí que despertou o interesse em fazer teologia. Porque na Igreja Batista, para você ser um pastor, para você ser ordenado, você tem que ter o seminário. E logo, eu tinha certeza que eu não seria uma pastora. Na época, eu falava assim, não é meu chamado. Mas eu tenho certeza que eu tenho esse chamado para ensinar. Porque eu já dava aula. E eu sentia a necessidade de melhorar, de oferecer algo a mais. Então eu fui fazer teologia, eu fiz o seminário que os pastores da Ormiban fazem, né? Que são ordenados pastores. Inclusive, na sala eram pouquíssimas mulheres, porque na Igreja Batista, na minha época, poucas mulheres faziam seminário. Então eu já fui bem diferente, né, da nossa turma. E assim, isso só foi me levando... Eu acho que eu nunca fiquei sem dar aula. Todos esses anos. Então eu tenho mais de 20... Nossa, tralalá, não fiz nem... Olha, acho que eu tô com uns 25 anos já como professora de escola bíblica. Nossa. E aí eu acabei fazendo administração de empresas, né? Tive que fazer faculdade porque eu era bancária. Fiz uma pós em finanças. Depois eu fui me especializando em sempre... A teologia, para mim, tem gente que fala, ela conhece um pouco da palavra porque estudou teologia, mas não é verdade. Eu conheço a palavra porque eu fico estudando. Eu sempre estudei a palavra, entendeu? Uhum. Então, a minha história é isso. Depois dessa sala de novos convertidos, eu acabei dando um curso de teologia que a gente tinha dentro da Igreja Batista.
que se chamava NCO, que era um curso como se fosse um tecnólogo de teologia. E comecei a sempre me aprofundar e fazia muitos cursos livres. Sabe aqueles cursos que você veio e fala, eu vou pagar R$100, vou fazer esse curso com esse professor, eu vou fazer... E sempre me aprofundando. Caí aqui na Cristo Salva, porque o Senhor me chamou aqui. Eu amo essa igreja. Como que foi isso? Você perguntou também. Então, essa igreja batista eu fiquei 15 anos. Né? E eu já tinha uma aliança com a Cristo Salva, porque quando a gente implantou células na nossa igreja pequena, a Cristo Salva padrinhou a minha igreja menor. Olha isso. E demorou pra gente entrar na visão, e a Cristo Salva já tava nadando de braçada na visão, e a gente tava lá, bebezinhos. E o pastor Jonas é um amigo pessoal, porque ele trabalhou comigo no banco, quando eu tinha 18 anos, então a gente sempre teve muita amizade. E eu sempre quis uma igreja mais estruturada, até nessa área de ensino. E aí houve aí um desentendimento entre o meu pai e o pastor na época, igreja pequena, igreja familiar, né? E a gente ficou uma coisa meio ruim na época. E aí a gente aproveitou, será que não seria o momento de tentar algo diferente? E aí nós fomos muito acolhidos aqui na Cristo Salvo. Então veio você e a família veio junto, trouxe todo mundo. E aí começa a minha história aqui. E eu já comecei me sentindo pertencente a essa casa. Porque eu já frequentava a igreja, eu já tinha ido nos encontros, no reencontro, porque eu vim aprender aqui para levar lá na nossa igreja. E acabei... Eu entrei, quando eu vim para Cristo Salvo, foi uma coisa tão assim de Deus, porque o pastor Jonas estava reestruturando o material. E aí eu cheguei e ele falou, então você já vai me ajudar, porque eu preciso fazer essa reestruturação. Então eu Isso sempre foi fui... em que ano que você chegou pra ficar mesmo? 2013, mais ou menos. Já faz um tempo. É a nossa última versão da apostila, né? Da Fundamento Bíblico CTE. E aí foi assim, um amor. Logo no comecinho que eu vim pra igreja, eu acabei ficando em Jundiaí, na congregação de Jundiaí, porque eu sou de Jundiaí. Agora vai fazer 3 anos que eu mudei pra entradinha lá de Tupé, por isso que eu congrego aqui agora. Mas eu fiquei lá, daí eu acabei dando aula na escola de líderes. Daí já, quando abriu teologia, eu já vim como professora, porque eu era teóloga formada. Daí acabei fazendo docência no ensino superior, né? Também fiz uma MBA em gestão de pessoas, que também eu amo, né? Por conta da célula, por conta dos grupos. E assim, eu tô sempre fazendo curso. Falei pro Juan que recentemente eu terminei um de teologia de Gênesis. Eu sou apaixonada também por Gênesis. Nossa. Né? Então, acho que é um bom tema que a gente pode muito, deixar anotado para uma próxima conversa. Quanta coisa tem no livro de Gênesis. O curso que eu fiz de 18 horas de Gênesis, só falando sobre Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. Então é uma coisa assim maravilhosa. Então estudar a Bíblia é uma paixão, é isso. Uau. Eu percebi que a sua paixão por Jesus ela foi crescendo à medida com que você estudava teologia, né? Porque hoje a gente ouve, ou pelo menos um tempo atrás, que a teologia esfriava o crente. E ouvindo você falar, pelo contrário, sua paixão aumentou. Você pode falar isso um pouco pra gente? Então, quando você... É que assim, eu vejo a teologia na minha vida não como a letra, não como a formação. Tanto que às vezes as pessoas, né, eu vou às vezes ministrar ou ensinar, você é teólogo, eu nem falo isso, sou teólogo. Não costumo usar, porque... Pra mim não é isso que é importante, né? A minha vida com Jesus sempre foi de estudar a palavra, e pra mim não é a formação que me prepara pra alguma coisa, ela só ajuda, né? Porque pra mim é conhecer Jesus mesmo. Não é um curso superior, não é um diploma. É o conhecimento na palavra, e quando você se aprofunda, realmente... Eu confesso que na minha sala, várias pessoas esfriaram bastante, porque chega na hora que você vai, olha, vamos conferir, muita coisa fala, não é assim, né? Você fica um pouco mais crítico, um pouco mais seletivo, um pouco mais observador, seletivo. É normal? Mas só que eu sempre fui muito envolvida com o trabalho na igreja, né? Com os irmãos lá, com aquela coisa orgânica. Eu lembro que quando eu fazia seminário, eu entrava sábado, 7 da manhã, e até às 5 da tarde em São Paulo, na Barra Funda.
5h30. E eu chegava em casa, tipo, porque eu vinha de van, tinha que acordar 5h30 com muito livro. Pegava o ônibus, ia pra São Paulo, voltava e eu já ia direto pra igreja, comia na van e já ia dar aula. Então eu sempre ensinava e eu já aprendi e já ensinava. Eu nunca fiquei assim, agora eu vou ter um período sabático só pra ficar lendo. Não. Minha vida sempre foi muito movimentada mesmo, no reino. Então eu tava aprendendo essa letra, mas o Espírito vivificando na experiência que eu vivia no ministério. Então, eu acho assim, eu até sempre falo isso, que quando a gente começa a pensar na teologia, hoje, quando comecei a estudar teologia, o que eu estudei muito? A teologia sistemática, né? Que é uma teologia que veio aí com a sombra do iluminismo, do renascimento, daquele período em que a ciência começou a apontar, até questionar a igreja, aquelas coisas que a gente sempre teve que acreditar sem perguntar. E a teologia sistemática vem para dar respostas e colocar as coisas no lugar. Ela traz aí a arqueologia, ela traz a geografia bíblica, ela traz a história como complemento, para a gente entender e contextualizar aquilo que para nós é sagrado. Então é muito bom quando você vê a teologia dessa forma. Só que hoje a gente está num tempo que a gente precisa da teologia prática. Então eu falo assim que não adianta a gente só entender, porque tem coisa que não tem explicação. É fé. Não tem como colocar numa caixinha. É fé. Porque eu vim daquela geração que tudo tinha que ter uma explicação. Então, um exemplo bem básico. Não, eu acredito na Bíblia porque existe ciência na Bíblia. Porque a Bíblia está escrito que a Terra é redonda 700 anos antes das grandes expedições. Porque a Bíblia, porque a ordem do Gênesis também coopera. Não. Ela é superior à ciência. A Bíblia nunca foi um livro escrito para competir com a ciência. Mas a Bíblia ela é única, é singular. Então, hoje eu percebo assim a necessidade da gente se voltar à palavra de Deus com aquela fé como criança. E não questionar. Claro que a gente vai fazer perguntas, sim, mas a nossa fé, ela tem que ser genuína. Então a nossa teologia, ela tem que ser prática. Então eu creio porque eu vivo. E ninguém explica Deus. Eu falo que assim, vamos provar para um ateu que Deus existe através da Bíblia. Você vai se desgastar. Porque Deus é algo tão sobrenatural que você vai sentir Deus e não explicar Deus. A pessoa vai sair de lá com mais questionamento e você mais nervoso. Ou mais nervosa. Você não vai chegar a lugar nenhum. Porque é um livro que se discerne espiritualmente. Então, quando a gente tem esse equilíbrio da letra e o espírito, você não vai esfriar. Uau, palavra e presença em GP. Total, tá muito alinhado com o que a gente acredita também. Nós precisamos da palavra, mas nós também precisamos do espírito. E um não contrapõe o outro, muito pelo contrário. Que demais. Bom, Fer, que top essa introdução aí. Então, a gente anda vendo aí que as coisas estão meio apocalípticas, meio... Aconteceu alguma coisa em Israel, todo mundo já tá atento. E eu sei que um dos seus cursos de formação é sobre escatologia, né? Então vamos bater um papo sobre isso? Vamos. Então bora lá. Fer, recentemente, já faz um ano, pouco mais de um ano, que Israel sofreu um ataque. E desde então a gente percebeu uma tensão crescente no Oriente Médio. E aí já fica assim, mas será que o mundo tá acabando e tal? Explica pra gente essa importância de Israel com a escatologia, se você puder fazer essa introdução do que é escatologia, porque o que eu percebo hoje, a escatologia ela tá muito presente nas nossas canções como igreja, né? A gente canta Que Ruge o Leão e fala, como que é? Ajuda aí, Diego. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. É um trecho daqui Ruge o Leão da F-Rock. Então, ele voltará para governar as nações em amor. Algumas outras que tem soprado muito aqui, que é sublime, o dia que a alegria será completa. Então tá falando de um dia que ainda vai chegar,
mas às vezes a gente não percebe como isso tá inserido no nosso meio. Então eu queria que você desse uma introdução aí pra gente sobre escatologia e fizesse essa ponte aí já com Israel. Com Israel, né? É assim, ó. Israel, eu falo que é o relógio do mundo. Por quê? Porque é um povo melhor? Não é nada disso. Mas Deus escolheu Israel, né? Deus começou lá uma aliança com Abraão. Deus chamou Abraão para fazer um povo para ele. Deus tem uma aliança, Deus fez essa aliança com ele. E Jesus veio, né, como a promessa, né, o Messias esperado, ele era judeu. Então, Israel, todas as profecias que a gente vê na Bíblia giram em torno de Israel. Nós somos, como a gente fala, a videira enxertada. Né? Nós somos, como Israel rejeitou, graças a Deus, né? Então nós somos, o evangelho chegou para o mundo todo. Então todos nós somos salvos. Mas Israel é um povo escolhido, né? A menina dos olhos. Então quando a gente fala de, porque Israel sofreu um ataque, porque são coisas pequenas perto de coisas grandes que já estão acontecendo, muito mais fatídicas, vamos dizer, do que pequenos acontecimentos que às vezes a gente vê na internet, a gente fala, olha, agora é isso, olha, agora é aquilo, agora floresceu no deserto, agora tá inundando aqui e tal. São coisas que são pequenas perto da grande profecia, que eu vou explicar para vocês agora, que é uma coisa assim, indiscutível, tá bom? Então assim, uma pequena introdução. Por que Israel é o relógio do mundo? Porque todas as profecias foram dadas para Israel. E a gente olha para Israel com aquilo que está acontecendo e com o que aconteceu e com o que vai acontecer para a gente entender o que Deus vai fazer com o mundo todo. Então, legal. Se a gente quer saber o que está acontecendo, Israel é o relógio escatológico do mundo. Tá? Quando a gente começa a estudar lá 70 semanas de Daniel, que é uma profecia datada, maravilhosa. Se você foi meu aluno, você vai lembrar dessa aula. Sou suspeito, nossa. Então, o que começa falando? Olha, essa é a profecia pro meu povo na minha cidade, na cidade santa. Então, ela tem um povo específico e um lugar específico. Então, quando a gente fala de Israel, simplesmente porque a gente tem que olhar ali para entender todo o resto. Então, a principal profecia é o retorno da figueira. Né? Quando a gente pega lá Mateus 24, no versículo 32 ao 34, Jesus ele fala assim, olha, quando você percebe que a figueira, os ramos já estão maduros, você percebe que já está mudando a estação. Então é a mesma coisa, a gente tem que olhar os sinais e falar, puxa, ninguém sabe o dia. O próximo advento que a gente espera é o arrebatamento. Tá? Então, a gente está falando aqui, quando a gente fala fim dos tempos, o próximo advento é o quê? É o arrebatamento da igreja. Depois a gente pode entrar nas outras perguntas, né? Se é pré, se é pós, mas o que a gente espera? É o arrebatamento. E junto desse advento, aí a gente fala de Israel, entre Israel. Por quê? Porque está escrito em Lucas 21, no versículo 6. Quando Jesus ele olha para o templo, ele fala assim, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus ele já profetizava olhando para o templo, que é o segundo templo. Depois a gente pode falar um pouquinho da história dos templos, só para vocês entenderem, porque o terceiro templo é um assunto muito importante para Israel e um assunto muito importante para a escatologia. Tá? Quando ele olhou o segundo templo, ele falou, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E nós temos também outras passagens, Lucas 21, 24, com essas, Jesus ele já falando que haveria, que Jerusalém seria invadida e que haveria aí a diáspora, que a gente sabe o que foi, que é a dispersão, né, dos judeus. Os judeus foram espalhados pelo mundo no ano de 70 depois de Cristo. Então a gente fala que o relógio de Israel foi congelado ali. Por quê? Porque eles deixaram de ser uma nação. E a profecia é para aquele povo naquele lugar. Acontece que entrou aí o tempo da igreja. Né? Quando Israel eles perderam a nação, deixaram de ser uma nação, aí começa a nossa história. Começa a história
da videira enxertada, né? Da igreja, da dispensação da graça. E aí fica aí, nós estamos em 2025, nós estamos aí vivendo uma história de muitas pessoas sendo salvas. Só que havia uma profecia, inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre Ezequiel, naquela passagem que está no capítulo 37, do versículo 1 ao 14, da passagem do Vale de Ossos Secos. Vocês já leram essa passagem, né? Já. E eu sei que é uma passagem maravilhosa, a gente gosta de contextualizar com as nossas lutas, com o milagre que Deus pode fazer, de transformar aqueles ossos em vida. E realmente ele faz isso, né? Ele muda tudo que é seco, ele põe vida e aquilo torna a viver. Mas especificadamente, essa profecia é para Israel. Se você continuar lendo o capítulo, do 1 ao 14 ele fala a visão, depois do 21 ao 28 ele fala sobre Israel. Sobre o retorno de Israel. Entendam isso, que coisa linda. Então, a profecia já fala que eles seriam dispersos, ou seja, isso já está na palavra de Deus, por conta da dureza do coração deles, por conta do tratamento que Deus tinha para eles. Eles perderam a nação deles, perderam o lugar. Jerusalém foi invadida, foi algo terrível, que eles têm um candelabro que eles tiraram do templo de ouro, que pesava 40 quilos. Né? O general Tito tem existe até hoje esse arco lá, né, representando esse candelabro, que são os despojos dessa invasão, né? Então foi uma coisa muito humilhante pro judeu. O judeu até hoje, ele se considera de luto. Não sei se vocês sabiam disso, né? Por que os religiosos usam preto? Eles se vestem de preto, questão de luto. Por que nos casamentos eles quebram as taças? Para representar que o templo foi profanado, destruído. Então eles aguardam o quê? O terceiro templo. Então aqui, no ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi invadido, eles perderam, inclusive eles foram dispersos pelo mundo, e vem o período da igreja que eu falei para vocês, que é a nossa história, só que existiu uma profecia que eles iriam voltar, que eles iriam renascer, e a profecia de Ezequiel do Vale de Ossos Secos é a história deles. Porque quando você olha a história do povo judeu, e você olha aqueles filmes do Holocausto, e você vê aqueles montes de ossos, que eles incineravam tudo juntos, em covas comuns, jogavam aqueles buracos. E você olhava para perseguição não só do Holocausto, porque o Holocausto é uma das perseguições e uma das grandes investidas, que eu acredito que não é uma coisa espiritual para acabar com o povo judeu, mas o povo judeu sempre foi perseguido, desde a história da Bíblia até hoje. Então a gente não tem mais o Holocausto, mas vocês viram o que aconteceu recentemente. Os prisioneiros. Por que Israel? O que é que tem de mais lá? Um país tão pequeno, com terras secas, né? Então você começa a pensar, por que lá? Então existe algo por trás, algo espiritual. Então a passagem de Ezequiel, voltando lá, quando ele fala, poderiam esses ossos tornar a viver, era o que muitos falavam. Você acha que o judeu vai voltar a viver? Israel nunca será uma nação, porque não tem judeu para voltar na terra. Não existe. Nós vamos acabar, o povo será eliminado. Né? Era a intenção de Hitler, não era? Acabar com o judeu. E milagrosamente, no dia 14 de maio de 1948, na Segunda Guerra, Israel, como um milagre, como cumprimento da profecia, eles ganharam o direito de tornar-se uma nação. E aí começou a se juntar. Até hoje tem judeus chegando. Até hoje eles estão voltando para a nação. E a nação já está totalmente reconstruída. As plantações de lá, não sei se vocês já viram, eles conseguem plantar batatas gigantes. Parece que tudo deles é maior, a coisa mais linda. E as flores que eles têm, tudo lá é maravilhoso. Armamentos de guerra. Eles têm a saúde. Eles têm tecnologias, eles se reergueram de uma forma, é verdadeiramente a passagem de Ezequiel. Poderia esses ossos tornar a viver? Então é na passagem deles, é a história deles. Quando eles voltaram a ter vida, a última coisa que para eles falta acontecer é a reconstrução do templo, que seria o terceiro templo. Que existe uma polêmica, né? Tem uma mesquita lá no lugar. Então é um acordo de paz que foi concedido naquele lugar que eles teriam que reconstruir o templo, mas aquilo vai acontecer. Então, quando a gente olha para Israel,
principal profecia da volta, do fim dos tempos, do retorno de Jesus, é o retorno deles para Israel. É o que está acontecendo com eles. E digo mais, não só eles voltarem a ser uma nação, mas Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo fala disso, que eles não só voltariam a ser uma nação, mas como eles seriam plenos. E uma outra coisa, eles seriam restaurados espiritualmente. E tem acontecido algo em Israel fantástico. Existem hoje coisa que não existia antigamente. Muitos judeus cristãos, judeus seguidores de Jesus, coisas que eu não via. Então, muitos estão se convertendo. E o outro ponto importante é a construção do templo. Por que que a gente vai entrar no terceiro templo? Porque o terceiro templo está na grande tribulação. Existem profecias que o anticristo vai querer ser adorado no terceiro templo. Então, para haver profecia, para haver esse cumprimento, tem que haver o terceiro templo. Não sei se mas tem a ver com Israel. Então, assim, o retorno da figueira é isso. É Israel. É muito mais do que esses ataques, muito mais do que essas coisas terem acontecido, mas a Bíblia diz que os olhos do mundo estarão atentos a eles. Isso já está na palavra de Deus. A Bíblia diz que eles seriam vitrine para o mundo, e já está acontecendo. A Bíblia fala que eles retornariam a ser uma nação. 1948 aconteceu. Então, nós estamos aí muito já, né? Tudo muito iminente. Que incrível. A gente entrou nesse assunto sobre Israel porque talvez você esteja chegando agora e você vê a igreja orando por Israel, intercedendo por Israel. Os colarzinhos. Galera. Inclusive, Paulo orienta a igreja a interceder por Israel, pela salvação de Israel. Então, é um assunto muito importante quando a gente está falando de escatologia. Fer, quais são os outros sinais aí pra gente ficar atento aí aos fins dos tempos, além de Israel em paralelo que vai acontecer? Antes de entrar nesses sinais, só para concluir uma coisa sobre Israel. Deus tem um chamado para Israel e Deus tem um propósito para Israel. E Israel será sim salvo. A palavra de Deus, em Zacarias 12, do 8 ao 10, fala que eles vão olhar para aqueles a quem traspassaram. E eles vão se lamentar e chorar amargamente, porque eles vão ver Jesus e eles vão reconhecer Jesus. Olha que lindo. Uau. Então, em Zacarias, Jesus, você acha que é literal? É literal. Eles vão, porque o que acontece? Por que o judeu não conseguiu reconhecer o Messias, mesmo eles tendo acesso à palavra, né, às profecias, e mesmo Jesus cumprindo das 300 profecias sobre ele na peculiaridade? Por quê? Porque eles imaginavam o Jesus no cavalo branco, vencedor, com olhos como chamas de fogo, a espada saindo de sua boca. Então é o Jesus, esse Jesus, um rei, mas ele veio. Então quando a gente fala que é o pico da profecia, né? Tem um conceito teológico, o Juan vai lembrar, que às vezes os profetas eles olhavam por trás da montanha. Então, por exemplo, as profecias, é muito difícil para eles, quando Deus dava, eles olham às vezes o final, porque a profecia é um cumprimento, é um tempo que acontece as coisas. Então, toda a profecia tem um começo, um meio e um fim. Às vezes o profeta, ele está enxergando o fim, às vezes ele está enxergando o meio, às vezes ele enxerga o começo. Então, quando você junta isso, você entende, né? Então, quando o judeu olhava para Jesus, o filho de José, carpinteiro, eles não conseguiam ver aquele Jesus. Mas aquele Jesus ele voltará. E eles vão reconhecer. Então Deus tem um tratamento com Israel, tudo especial, né? A Bíblia fala, se vocês quiserem depois procurarem, em Mateus 23, do 37 ao 39, Jesus ele já alertou, falando, vocês não me verão. Daqui a pouco tempo vocês já não vão me ver, mas vocês vão me ver lá na frente e vocês vão me reconhecer. Então ele mesmo ele sabia que ele não seria assim, sabia que seria morto. Ele sabia a nossa história, né? Nós seríamos aí. Graças a essa recusa deles é que nós temos a salvação. E também em Romanos 11, do 25 ao 27, o apóstolo Paulo fala claramente que Israel será salvo. Então nós temos sim que orar por eles. Sim. Porque eles são muito especiais. Eles são o povo de Deus. Mas nós não temos que ser eles. Porque nós somos a igreja.
A igreja não é Israel. A igreja é a noiva. E Israel é a menina dos olhos. Então eu brinco que eu falo, a gente não precisa ser judaizante, não precisamos fazer as festas deles, porque nós temos um propósito diferente, tanto na história, quanto na Bíblia, quanto na compreensão dos tempos e de tudo que significa. Nós somos tão importantes quanto, mas nós não somos Israel. Meu Deus. E aí agora, respondendo a sua pergunta, né? Quais são os sinais do fim dos tempos? Os sinais que são para todo mundo ver. Esses estão muito claros e fortes aí, principalmente esse ano. Então, o primeiro, a gente está falando só de Mateus 24 e Lucas 21. Dentro desse contexto que os discípulos perguntavam desde aquela época, a gente imagina. E aí, Jesus, quando que virá o fim? Né? Já tinham essa curiosidade. E aí ele começa a ensinar coisas maravilhosas, e ele faz um resumão, que nem a gente tá fazendo mais ou menos aqui, mas ele 1 bilhão de vezes melhor na profundidade, mas ele fala lá desde o princípio das dores, que são sinais que antecedem a vinda até o final, praticamente até o milênio, tá? Então, o primeiro sinal, Mateus 24, 6 e 7, são as guerras e rumores de guerra, fomes e terremotos. Então, isso a gente pode achar que é comum, porque a gente já nasceu nesse contexto, mas pense que nós estamos em 2025 e terremoto é uma coisa que não tinha. Pode perguntar para os avós de vocês se tinha tanto terremoto como agora. Guerra também não. Não tinha tanta guerra assim, não. Fome também não. Tem gente que fala, sempre teve fome no mundo, mas não nesse volume, não. Desse jeito nunca. Tá? Outro sinal é a multiplicação da iniquidade e o amor frio. Isso é só a gente perguntar para os nossos pais, não precisa nem para os avós. Né? A gente vê coisas que a gente já nem se abala mais. Então, é um sinal também. Outra coisa, Lucas 21:11. Sinais espantosos no céu, coisas extraordinárias. E eu não estou falando de aurora boreal, que isso é lindo, isso é natureza. Mas eu estou falando de OVNIs, de contatos, né, alienígenas, e nunca esse assunto foi tão pautado como nos dias de hoje. Então, isso já é um sinal. Tem coisa no céu acontecendo, coisas espantosas. Jesus já previa isso. Lucas 21, do 25 ao 26. Instabilidade na natureza. Não é uma coisa doida? Né? Esses dias eu vi que acharam uma baleia no rio. Como ela foi parar lá? Eu vi esses dias mesmo, coisa nova, tá? Coisas assim esquisitas estão acontecendo, né? Como vocês devem perceber. Que mais? A apostasia. Isso é muito triste, né? A Bíblia fala que... Isso eu quero ler, tá? Tá em Mateus 24, do 11 ao 13. Ó. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Não é o que a gente tem visto? Nossa, eu acho que esse ano em específico, assim, 2-3 meses do ano, e a igreja, principalmente brasileira, mas não só no Brasil, mas eu acho que assim, o que tá mais perto, a gente teve muitos escândalos, né? Sim. Então você acha que isso também tá muito alinhado com o que... Muito! Tá aqui, ó. Não só aqui, mas também aqui, ó. Em 2 Tessalonicenses 2:3 tá escrito: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Então a apostasia tem vários níveis. A apostasia é você se afastar daquilo que é sagrado, aquilo que é o correto. Então, as pessoas que às vezes congregam com a gente, as pessoas que tinham experiências espirituais, pessoas que eram para nós influenciadoras, hoje estão sendo pedra de tropeço. Hoje estão escarnecendo. Isso é um começo de algo que vai acontecer, que é a manifestação do anticristo. Sim. Então, a gente não pode se espantar com isso, porque isso já era de se esperar. Tem gente que fala, eu não quero mais seguir, porque o pastor lá fez isso, o pastor ali, o pastor aqui. Então a igreja sempre teve escândalos. É que agora também aumentou, e a gente também tem acesso a isso numa velocidade maior por conta da internet. Isso é um fato. Mas também é um sinal do fim. Eu vejo que é muito difícil isso, mas qual que é o nosso papel? A gente tem que fazer o nosso da melhor forma.
ser um cristão verdadeiro. Ah, mas o outro tá dando mau testemunho. Ah, mas o outro tá escandalizando. Mas o outro não. Mas eu vou seguir aquilo que eu sei que é correto. Eu vou ficar aqui fazendo o que é certo. Não sei se eu respondi a outra pergunta. Não, foi sensacional. Nossa, muito. Respondeu. Até pra gente preparar o coração. Eu tenho uma aqui. A gente vai deixar a base bíblica pra não ficar tão extenso, mas Fer, eu queria saber, a profecia de Joel 2 já se cumpriu plenamente? Joel 2 é que o evangelho será... Não, peraí. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os nossos filhos profetizarão. Tá. Isso. Sim, nós já estamos vivendo esse momento de Joel 2. Esse é o grande avivamento. O Espírito Santo já está derramado. Isso eu esqueci de falar, até para complementar, em Mateus 24 também fala que este evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. Aí tem duas interpretações para esse versículo. Evangelho do reino pode significar o reino milenar. Não o evangelho da graça, não esse evangelho, mas o evangelho. Evangelho significa boas novas. Então, ele tem um significado duplo. Porque muitas profecias têm significados duplos. Né? Eu vou dar um exemplo, vou abrir um parênteses aqui. Quando você pega, por exemplo, as cartas às igrejas, lá em Apocalipse, tem um triplo significado. O primeiro significado é que realmente aquelas igrejas, 7 igrejas, existiam. Foi escrito cartas para elas, para direcionar dificuldades que elas estavam realmente enfrentando. Fato número 1. Fato número 2. Aquelas igrejas, na ordem, que inclusive qual é a ordem que elas foram escritas? Na ordem que que eles foram levando as cartas. É uma ordem até geográfica, assim, certinho. Você vê o desenho daqui para ali. Mas você estudar essas igrejas como se fosse cada igreja um período, também bate de forma incrível. Nossa, vamos falar sobre isso. Peraí, como se cada igreja fosse um período da história da nossa igreja. Olha que coisa mais doida. Também se encaixa. E 3, existe um pouco de cada igreja dentro da igreja hoje. A igreja de Cristo. Tem Laodiceia, tem Filadélfia, tem todas as igrejas, a gente pode aplicar isso. Porque a gente pode cair nesses erros. Então, muitas profecias bíblicas, assim como festas judaicas, também tem um triplo significado, né, cultural, histórico e profético. Então, as cartas, assim também esse versículo, Mateus 24. Por quê? Quando fala, e este evangelho do reino será pregado a todas as nações, nações pode ser povos, né? Não necessariamente o país, né? E não necessariamente todo o indivíduo, mas chegou numa nação, já cumpriu a profecia. Olha que interessante. Chegou num determinado lugar. E eu lembro quando eu vim pra igreja, lá, tantos anos atrás, eles já fizeram a conta, existia muito missionário naquela janela 1040. Vocês já ouviram falar janela 1040? Né? Que aquele pedaço do mapa que o evangelho não havia entrado. Só que hoje, não tem mais. Não tem mais. O evangelho já alcançou. O evangelho já entrou. Já tem gente que morreu lá. Então, assim, respondendo sua pergunta, o evangelho do reino será pregado muito próximo, porque depois da tribulação vai ser o milênio. Vocês já devem saber mais ou menos a ordem. Milênio. Já vi outra pergunta, né? Mas, e o evangelho de Cristo também já está sendo pregado. Então, sim, já está acontecendo. Eu perguntei porque muitos acreditam numa grande colheita que antecede a grande tribulação, né? E não é? Eita. E não é essa? Faz muito sentido. Não, eu queria perguntar, linkar esse ponto que você falou sobre as cartas das igrejas. Você acha que se a gente olhar para nossa estação, olhando a igreja hoje no geral, existe uma carta que mais se identifica com o nosso tempo, então, assim? A carta do nosso tempo é a Laodiceia, é a igreja morna. Por quê? Quando você olha para as profecias sobre o arrebatamento, existe a numerologia na Bíblia. O que significa isso? Tudo na Bíblia tem um sentido profundo. Tudo na Bíblia, nomes, montes, cidades, números, tem muitos sinais e símbolos na Bíblia. E quando a gente fala de, por exemplo, a parábola das 10 virgens, então, por que tinham 10 e 5 estavam prontas e 5 não? Peraí, a gente já para pra pensar.
5 é metade de 10. Também, quando a Bíblia fala sobre o arrebatamento, não fala, olha, 2 estarão num canto, um será levado, outro será deixado. 2 estarão numa cama, um será levado. Então, 2 para 1, 50%, já é algo para se pensar, não é? Então, quando a gente olha Laodiceia, a igreja, hoje a gente percebe que a igreja de Cristo, não estou falando uma placa, uma instituição, né? Mas a igreja de Cristo, dentro da própria igreja, tem muitas pessoas mortas, dando mau testemunho, escandalizando, que não nasceram de novo. Mas Deus já fala isso, que ele vai separar o joio do trigo. Ele vai fazer isso, mas só ele, a gente não consegue. O trigo e o joio, eles crescem juntos, mas só Jesus consegue separar. Então, hoje, o período que nós estamos vivendo é Laodiceia. Filadélfia é a igreja perfeita, quando ela já está separada. Então, o período que se encaixa, infelizmente, é esse, tá? Da igreja morna. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para que a religiosidade, o ativismo religioso, os escândalos, as coisas que acontecem não esfriem o nosso coração. Porque é isso que é o problema. Entendeu? Não sei se eu respondo essa pergunta. Muito, nossa, demais, muito bom. Uau. Tem mais alguma aí? Senão eu vou pro... Deixa eu ver, deixa eu pensar de pergunta que tá relacionada a isso. Tá? E eles querem fazer brotar a pergunta, gente, olha. Não, vamos seguir. Vamos seguir. Então a gente agora falou sobre sinais do... Vamos falar de arrebatamento agora, Fer. Eita, explica pra gente como que funciona, como que é. Inclusive tem uma canção recente, né, que a igreja tava cantando, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Isso. Como que funciona isso aí, Fer? Bom, a passagem é muito clara, não tem muito que eu querer entender ou a gente ter que interpretar, porque isso está lá na Bíblia, 1 Tessalonicenses 4, o 16 e 17. E também em 1 Coríntios 15, 52. Então, o que a palavra diz? Primeiro ponto, ele virá pessoalmente. Tá? Isso está em 1 Tessalonicenses 4, 16, que diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Tá? Então, ele vai descer do céu, o arrebatamento, ele não pisa ainda na terra. Tá? O que a Bíblia diz é o seguinte, será num momento, num abrir e fechar de olhos, tá em 1 Coríntios 15, 52, quando que vai acontecer? Ante a última trombeta. E o que são essas trombetas? Né? São sinais, são coisas que vão acontecendo que a gente está atento, né? Então tem os selos, as taças e as trombetas. São catástrofes que acontecem com a Terra, coisas, a gente pode até falar sem tempo, mas são acontecimentos escatológicos envolvendo a humanidade que a gente percebe e fala, opa, sinal, sinal. Então, vai ter a última trombeta, que só ele sabe o tempo, a gente não sabe quando, mas vai ser ante a última trombeta. Em Mateus 24, 27, diz que vai ser como um relâmpago, ou seja, vai ser muito rápido. Não vai ser aquela coisa, tem gente que imagina assim, um louvor, né? Uma trombeta, um negócio tipo uma sinfonia, daí desce. Não, vai ser muito rápido. Cristo, ele vai ficar até as nuvens. Por quê? Tá escrito assim, ó. Em 1 Tessalonicenses 4,17 está escrito assim, ó, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Que coisa, né? E o que também fala? Que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, vamos supor que Jesus volte nesse minuto. Como que vai ser? A gente não vai perceber, mas segundos antes disso, todos que morreram. Imagine, gente, desde Adão, pensa, desde Adão até o dia de hoje, aqueles que morreram na sua aliança, porque a gente, vamos falar de alianças, né? Existiram várias alianças de Deus, que Deus fez com os homens. Então, Jesus, a aliança do sangue, é uma das alianças, mas teve alguns que morreram antes dessa aliança, morreram antes de Jesus até nascer. Eles também aguardam esse dia. Vocês sabiam disso? Eles também estão esperando. Pensa que Moisés está esperando isso. Abraão está esperando isso. Todos esperam a manifestação do Filho de Deus. Nossa. É um dia muito glorioso. E quando chegar a nossa vez,
se a gente estiver vivo, né, no arrebatamento, todas essas pessoas que morreram vão ressuscitar primeiro. Depois, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele. Então, gente, é como se fosse, sabe assim, a última colheita? Tem até filme, né? A última colheita. Mas é aquele restinho, Mas escatologicamente nós não seremos ainda os últimos. Por que isso? Porque depois do arrebatamento, que é a grande colheita, ainda alguns serão salvos dando a vida por Jesus. Que a Bíblia fala isso, na grande tribulação, que haverá uma perseguição muito grande, né? Haverá aí o anticristo, um domínio sobre todas as nações, e haverá uma marca, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Da marca da besta, que hoje a gente sabe que provavelmente é uma tecnologia. A Bíblia fala que sem essa marca ninguém vai comprar, nem vender. Vai ser difícil existir sem essa marca. Então, é como uma tecnologia que vai fazer de você um ser humano. Imagine. E nesse período, quem quiser ser um cristão vai ter que dar a sua vida. Então, essas pessoas que morrerão nesse período, elas serão a última colheita, os remanescentes. Só voltando um pouquinho, nesse instante do arrebatamento aí. Voltando, né? Voltando que eu vou muito pra frente, né? É nesse momento que a gente recebe o corpo glorificado? Exatamente. Exatamente. Então, nesse momento, o que acontece quando a Bíblia diz que é necessário que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. Que coisa linda. Que louco. Outra pergunta, essa a gente recebeu aqui no Instagram. Essa vinda de Cristo, ela vai ser secreta no contexto da igreja. A igreja de Cristo reconhece ou visível para todos? Então, depende da sua visão escatológica. Então, quem é pré-tribulacionista acredita que Jesus vem de forma secreta, a gente simplesmente desaparece, todo cristão desaparece, e aí começa aí a grande tribulação, que dura 7 anos. A gente sabe desse período por conta das 70 semanas de Daniel, que são semanas de anos, não de dias, e a última semana é a grande tribulação. E depois seria a segunda vinda, que todo olho verá, que é quando Jesus volta no cavalo, com a implantação do milênio. Mas os pós-tribulacionistas acreditam que ela será... são 2 adventos em um. Ele vem... Quem é pós-tribulacionista acredita que o cristão vai passar pela tribulação desses 7 anos, ele vai entrar, né, a igreja vai entrar na tribulação, vai sofrer essas dores terríveis, né? E no final Jesus vem, arrebata, né, quem estiver vivo. Acontece exatamente o que a gente acredita, o pré, né? Só que no mesmo momento. Aí ele, quando tiver com o exército pronto, ele desce para implantar o reino milenar com a igreja e todo olho verá. Então depende da sua visão escatológica. Vamos aproveitar aí. Já tem uma pergunta aí no Instagram sobre isso, né? Eu acho que essa Se você chegou até aqui, você tava esperando a gente responder essa pergunta. O que a gente acredita, Fer? Como Cristo salva? Então, a gente acredita. É uma pergunta assim. Eu gosto muito da Cristo salva, porque a Cristo salva. Tem uma frase que a gente tem usado bastante, é que nós pastoreamos pessoas livres, né? E eu gosto muito daquela frase, se não me engano, de Agostinho. Eu peço até perdão se não for dele, mas que diz assim, que naquilo que é primordial, naquilo que é essencial, a unidade. Naquilo que não é essencial, a liberdade. Mas em todas as coisas, a caridade. Uau. Então, não vai mudar nada você ser pré ou pós. Ponto. Cada um vai ter o seu ponto de vista. Aí Cristo salva, eu não sei, porque eu nunca fiz essa pesquisa de número, quantos membros tem, quantos são pré, eu nunca fiz essa pesquisa. Mas dos pastores que eu já conversei, a maioria é pré. Tem um ou outro pós. É isso. Eu sou pré. Mas também não tem problema, quem é pós, é uma coisa que eu nem entro em muita discussão. Eu tenho alguns versículos, tá? Que respaldam porque eu sou pré, né? Eu creio que a igreja será poupada. Tem muitos versículos disso. A gente pode até postar na descrição do podcast para quem quiser pesquisar. Mas é legal que a Cristo Salva não fecha esse assunto como uma obrigatoriedade.
que nem a calvinista e arminiana, mesma coisa, né? A gente pode conviver bem com calvinistas e pode conviver bem com arminianos, não tem problema, né? Eu acho que o que é mais importante é se a gente ser igreja. É a gente crer que ele veio, que ele morreu por nós, né? A gente tem que ter uma entrega, depender do Espírito Santo. Essas coisas, né? O que nos une é muito maior do que esses detalhes que podem até nos separar. Sim. Então, acho que eu respondi sua pergunta, né? Sim, total. Criando mais perguntas. Muito bom. A gente já falou, então, sobre os sinais do fim dos tempos. A gente falou um pouco sobre o arrebatamento da igreja. Isso. A grande tribulação. A segunda vinda de Jesus. Falamos também sobre o milênio. A gente falou da grande tribulação. A gente não falou ainda da grande tribulação. Não. Ah, então bora. Ainda não. Então bora. Só ver se tem tempo, né? Porque aí, Fer, você já explica pra gente, porque eu sei que tem alguém ouvindo a gente pensando aí, mas vai ter segunda chance depois do arrebatamento? Não. Eu queria que você explicasse melhor aí pra quem tá ouvindo olha a gente. assim, ó. Credo, eu não O quero nem negócio pensar fica Deus me preto. livre. Nossa, pesadelo. Mesmo, olha, pra quem é pré-tribulacionista e pra quem é pós, não muda muito o conceito. Por quê? Vamos supor que eu sou pré. Jesus volta agora. Se eu tô no muro, eu vou ficar. Então já é um problema. Vamos supor que eu sou pós-tribulacionista. Começa a tribulação, eu vou ter que dar a vida. Também lascou. Moeu. Então, não tem muito, sabe? Eu acredito que a segunda chance, não haverá segunda chance. A chance é hoje. A Bíblia fala isso. Importante. Hoje é o dia do Senhor, é hoje. E a gente não sabe se a gente vai ter o dia de amanhã. O problema é esse. O problema não é olhar os eventos escatológicos e tentar entender se no contexto você vai ter uma chance, mas entender que talvez o seu tempo não te dê essa segunda chance. E a gente gosta de pensar também que Jesus pode voltar pra mim. Sim, é verdade. Agora. Exatamente. Vai que Então, você pode vai ao morrer encontro qualquer... dele. Exato. É isso que eu tô falando. Você não sabe se você vai ter esse tempo. Uhum. Então, a gente não pode nem parar pra pensar nisso. A gente precisa pensar no imediatismo mesmo. Sim. Na necessidade, da urgência de se converter. Da gente entender Jesus. Da gente reconhecer Jesus. Da gente olhar pra ele. E aceitar esse sacrifício. Não importa. Mas tem gente que fala assim, eu não quero estudar escatologia porque... Mas a Bíblia manda a gente estudar. A Bíblia é um livro muito escatológico, não é só Apocalipse. A Bíblia inteira é escatológica. Então é um assunto urgente, necessário, importante. E isso não traz medo, não traz dúvida. Muito pelo contrário, isso fortalece a nossa fé. Uau. Que demais. Então bora pra grande tribulação? O que é isso aí, Fer? Explica aí pra gente, esclarece aí. A grande tribulação é um período que se você é pré ou pós, não importa, tá? Vai acontecer na Terra e já está acontecendo um pouquinho dela. Então a gente pode falar que a igreja sempre passou por tribulação. Inclusive muitos pais da igreja acreditaram que aquela perseguição romana nos 300 primeiros anos da igreja, que teve os mártires, aquele, né, que espetáculo de horror com tantas perseguições, eles achavam que aquilo era a grande tribulação. E depois, ao decorrer da história da igreja, aos longos dos anos, muitos momentos a igreja passou por tribulação, mas nunca passou pela grande tribulação. Então, tribulação a igreja passa, eu passo, você passa. A grande tribulação é um evento muito específico que está determinado por Deus, que é o juízo. Porque assim, todo período de Deus, existe uma aliança de Deus com o povo. Então, por exemplo, olha, vou fazer uma aliança aqui com Abraão. Abraão, você vai sair da sua terra, da sua parentela, eu farei uma nação, tal. Se há um fracasso dessa aliança, vai ter um juízo. Então, a gente poderia falar várias alianças. Podemos falar da aliança mosaica. Houve fracasso da lei. Sim. Houve, eles mataram Jesus. Não cumpriram a lei e mataram o próprio Filho de Deus. Houve um juízo, que é a diáspora. Qual que é o juízo da dispensação da graça? Qual que é o juízo? É a grande tribulação. Porque aquele que endurece o coração, aquele que não consegue enxergar Jesus de graça, gratuitamente, né? Porque a salvação é um dom de Deus, é nos dado como um presente. Então ele não será salvo. Então a tribulação é um período para
tem dois objetivos. É o juízo da dispensação da graça. Olha, eu enviei o meu espírito estava abundante sobre toda a carne, e mesmo assim vocês rejeitaram. E também é o tratamento de Israel, porque vai ser nesse período que Israel vai se converter. Então, existe esse objetivo, né? E o que é a tribulação? É um período de que vai acontecer muitas coisas. Mas vai ter a marca da besta, como eu falei. Eu vou até usar uma cola aqui, porque é tanta coisinha pequena que eu quero falar para vocês de uma forma melhor, tá bom? Só em tópicos, né? O que vai ter, tá? Então, a tribulação é dividida em duas partes. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra. Acho que vocês já ouviram falar sobre isso, né? Uhum. Então, o que acontece? Em Daniel 9:27, tá escrito assim, ó. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Aqui é semana de anos. Então, ele é o anticristo. Ele vai firmar uma aliança de paz com Israel por 7 anos. Uma semana de anos. Então, 7 dias são 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Aonde que tem sacrifício? No templo. Então, já tem que existir um templo. Então, quando você lê não só essa passagem, não sei se vai dar tempo de falar do templo, mas eu posso falar outras passagens. Mas é muito claro, isso é um fato, que na tribulação vai ter o templo. E isso é um sinal também da volta de Cristo. Por quê? Existe o templo hoje? Não. Mas já existe planta, já tem pessoas sendo treinadas para trabalhar no templo. Sim. Então, esse movimento está muito forte do terceiro templo. Então, esse é um sinal. Só falta construir, tá tudo pronto. E com a tecnologia que eles têm, sim, e o recurso, eles vão fazer em 1 minuto. Eu ia te perguntar isso. Você acha que existe a possibilidade de, do nada, o templo somente aparecer e a gente nem ficar sabendo? Muito. Não, a gente vai ficar sabendo. Porque é algo pra eles muito grandioso. Até pela localização ali, precisa ali... Sim. A mesquita precisa sair dali, né? Lá é um conflito, mas vai acontecer. Uhum. Então, tá escrito assim na palavra, ó. Em Daniel 9:27. E na metade da semana, o que é metade da semana? 3 dias e meio, que seriam 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então aqui a gente percebe que vai ter um pacto de paz com Israel. Já teve vários pactos, tá? Israel já assinou vários tratados de paz, mas esse vai ser diferente, específico, de 7 anos. E na metade ele vai quebrar esse pacto e vai querer vai fazer com que acabe o sacrifício pro Deus verdadeiro, porque ele vai querer ele receber sacrifícios. Ele vai querer sentar no lugar de Deus e ser adorado como Deus. Isso está na Bíblia, como algo que vai acontecer. Então, a grande tribulação vai acontecer isso. Vai ter uma adoração ao anticristo, um grande ecumenismo. Hoje já tem movimentos ecumênicos, né? O mundo caminha para isso, né? Não importa a sua religião, mas vamos aceitar, vamos se amar. Só para quem entender, Fer, explica aí o que é o ecumenismo. É assim, ó, cada um tem a sua fé, mas todos nós podemos ser irmãos e estamos em paz todos juntos. Entendeu? É a aceitação. Hoje já tem muitos movimentos já ecumênicos. Seria algo, você adora o meu Deus, eu adoro o seu Deus. Seria assim, pode adorar o seu e o meu, a gente é tudo igual, não tem mais guerra e nada. Como se tudo vai ser uma coisa única e na paz. Parece bom, né? É bom que acaba a guerra, mas é um sinal também do fim. É um sinal que, né, até está escrito na Bíblia, que haverá uma falsa paz, tá em 2 Tessalonicenses 5:3, está escrito assim, ó. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então o mundo, imagina, né? Eu até faço essa colocação, porque quando imagina quando essas profecias foram escritas. As pessoas, isso tudo era muito enigmático e muito difícil de imaginar. A marca da besta, até se vocês pegam filmes aí de 1980, é uma coisa esquisita a marca da besta. Mas hoje, gente, é muito fácil. Hoje já tem pessoas chipadas. Hoje os animais são chipados. Dá pra colocar chip no cachorro. E se você consegue colocar um chip, você não pode colocar todo o dinheiro de uma pessoa nesse chip? Com certeza. Ou todos os documentos, ou toda a história dessa pessoa?
Pronto, A não gente vai já mais já paga no relógio. Por já. aproximação, por Sim. relógio, nossa. Então, imagina que com esse chip Sim. vai ter um controle de todo ser humano, não vai mais ter sequestro, roubo. Como que alguém vai roubar? Vai achar a pessoa, vai rastrear a pessoa. E vai, por conta disso, uma única moeda. E por conta disso, uma falsa paz. Todo mundo vai falar agora a paz e a segurança. Aí haverá repentina destruição. Tá escrito aqui. Então, a grande tribulação vai começar como algo muito bom, muito bonito, muito gostoso, muito ecumênico, uma grande paz, algo que todo mundo espera. O anticristo vai ser esperado, vai ser uma pessoa venerada, adorada, vai ser uma pessoa muito influente. E para muitos, uma pessoa muito boa, ele vai ser muito aceito. E aí, só que o que acontece? Na metade do período, ele vai quebrar o tratado e ele vai querer ser ele adorado. No templo. E aí vai começar. Daí Israel vai acordar para tudo isso, né? E vai começar o período pior da grande tribulação. Que nós teremos aí 2 testemunhas que vão pregar o evangelho, que vão fazer muitos sinais. Nós teremos também os 144 mil selados, que serão homens, judeus, castos, irrepreensíveis, que vão pregar também o evangelho. A marca da besta que eu falei. E a Bíblia diz, em Apocalipse 20, 4 a 6, olha o que João viu. Posso ler? Pode, com certeza. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Uau. Vamos desmistificar isso? Vamos. O que tá dizendo aqui? É porque o pessoal fala, nossa, mas é só 144 mil. Não, tem nada a ver. 144 mil, tudo que vocês já ouviram por aí é teoria, porque a Bíblia fala muito pouco deles. Só fala isso que eu passo até o versículo pra vocês aqui, ó. Vocês podem ler, ó. Tá em Apocalipse 7, 4 e o do 14, o 3 e o 5. Só. Fala que eles eram 44 mil assinados, de todas as tribos eles eram de Israel. Eles cantavam cânticos e eles tinham poder, eram castos. Depois vocês podem ler, mas existem muita coisa em cima, assim, criaram-se muitas teorias que são teorias, tá? O que a Bíblia diz é muito pouco. Que eles vão pregar, serão importantes nesse período. Mas vamos falar desse versículo que eu li. João viu tronos. O que quer dizer isso? Aqueles que morreram em Cristo. Quando eu falo em Cristo, não estou falando só a igreja que viveu depois de Cristo, mas todos aqueles que viveram todos os anos depois. Por exemplo, Abraão, né, Isaac, Jacó, José, Moisés, Daniel, Ezequiel, Neemias, vamos falar, homens e mulheres que esperavam Jesus no seu tempo. Esses, junto com a igreja, eles reinarão com Cristo no milênio. Os outros mortos, que são aqueles que morreram sem salvação, sem Cristo, mesmo antes de Cristo, aqueles que não obedeceram às suas alianças, não tinham pacto com Deus, não acreditavam em Deus, esses não vão ressuscitar. Somente esses que eu falei. A Bíblia é clara aqui, ó. Tô fazendo uma tradução literal, uma explicação literal. E essas pessoas reinarão com Cristo por 1000 anos, que eles vão reinar com Cristo, vão ajudar esse milênio. Eu já pulei já tá falando do milênio, é um spoiler, mas vocês perguntaram da tribulação e uma das coisas é a morte por decapitação. Sim. Essas pessoas que morreram por decapitação também vão receber novos corpos, vão ressuscitar junto e vão reinar com Cristo no milênio. Ainda durante a tribulação, haverá grande sofrimento, grandes catástrofes climáticas. A gente fala dos 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, são coisas
diferentes e muito... por exemplo, o mar vai ficar poluído, os rios vão se poluir, os peixes vão morrer, muitos animais vão morrer, muitas pessoas vão morrer por conta da própria guerra, de doença, de coisas que não estarão mais sob o controle. Imagina toda a ira de Deus sendo derramada nesse período sobre a terra. Então é um juízo mesmo que está previsto. E como termina essa grande tribulação aí, Fer? A grande tribulação termina com a segunda vinda de Cristo. E aí ele vem no cavalo branco. O final da grande tribulação é o Armagedon. Vocês já ouviram falar, né? O Armagedon, que é uma guerra que falam que vai ser a terceira guerra mundial, que realmente está prevista na Bíblia. E todas as nações vão se levantar contra Israel. É o que a Bíblia diz. E aí, Jesus ele vem para livrar Israel. Ele vem, ele desce do céu, ele pisa na terra com o seu corpo glorificado. E aí é a segunda vinda que todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porque agora não vai mais precisar ter fé lá na frente, né? Porque eles vão ver Jesus. Aí acabou a fé. Então, agora não é pela fé, é pela obediência. Aí começa uma outra dispensação. Então, como que termina a grande tribulação? Com Armagedon, Jesus desce, livra o seu povo, os seus escolhidos, os seus amados, e ele implanta o reino milenar. Começa aí o milênio, que são 1000 anos de paz sobre a terra, sobre o reinado de Cristo. Uau. Isso tá em Apocalipse 20? Deixa eu ver o versículo aqui. Mandaram uma pergunta aqui pra gente que então é assim, manda. O milênio de Apocalipse 20 é literal ou simbólico? Então, interessante essa pergunta, hein? Muitos dizem que é simbólico, mas eu acredito ser literal. Eu também. Porque eu acredito que a palavra ela dá muito mais base para ser literal do que simbólico. Tem gente que fala que nós já estamos meio que no milênio, estamos entrando numa nova era, mas não bate com a escritura. A gente não consegue achar um consenso assim para ter um convencimento, sabe, teológico. Então, a grande maioria dos teólogos acreditam ser literal realmente. O milênio, nossa, tem muitas passagens, tá? Mas eu posso deixar na descrição depois do podcast. Mas, quando ele desce para implantar isso daí, tá em Mateus 24, 29 ao 30 e Daniel 7, do 3 ao 14. Tem muitos versículos aí pra gente falar do milênio. Mas, é isso. Tem muita coisa pra um podcast, né? Deu bom, hein? Sim. Então vamos falar de milênio agora, né? Como que vai ser esse período? Como que vai funcionar? Olha, pra ser sincero, é a minha parte favorita, assim, de escatologia. É reinado milenar. Então... Olha, eu li um versículo aí pra vocês, Apocalipse 24 a 6, que eu já dei um spoiler aí, né? Que tá falando aí no versículo 5 e 6. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, vai ser um reinado eterno. Interessante que o milênio, para mim ele é tão literal, porque a Bíblia fala que o reinado de Davi não teria fim. Só que Davi morreu. Acabou o reinado de Davi. Davi era um homem. Segundo o coração de Deus, mas acabou. Só que em Mateus capítulo 1 fala que Jesus é filho de Davi. Ele é da casa de Davi. Ele, através de José, ele é descendente de Davi. Então, quando ele reina, aí o reinado de Davi não tem fim. Então, é um cumprimento da profecia do próprio reinado dele. Ele é o sucessor, que o reinado dele sim é eterno. Por que eterno? Porque ele vai reinar por 1000 anos e depois nunca mais vai deixar de ser o rei. Depois do milênio, quando acabar o milênio, ainda vai ter uma batalha final. Sei que parece muita coisa, muito. E é realmente muita coisa. Mas daí depois tem um novo céu, a nova terra, e muita história ainda vai acontecer. Tem gente que pensa que, mas aí termina tudo no final do milênio. Não, começa tudo. Né? Não existe tempo para Deus. Uhum. Não existe tempo, né? Ele não está preso às nossas limitações. Então, o que vai ser o milênio? Bom, a igreja vai estar com Cristo. O que a gente sabe? A igreja vai estar glorificada. O que é glorificado?
O que vocês imaginam aí? Vou até abrir agora a pergunta para botar fogo no nosso podcast. O que é o corpo glorificado? Na opinião de vocês. É uma pergunta meio polêmica, né? Eu vejo o corpo glorificado como o corpo totalmente redimido. Acho que a gente encontrou a plenitude como corpo, alma e espírito. Agora já não mais influenciados pela queda, mas um corpo cheio de glória, através da glória de Deus sobre os nossos corpos, como deveria ter sido antes da queda, né? Como era antes da queda, na verdade. E agora o Senhor traz de volta as nossas emoções plenamente restauradas, nosso corpo livre de doenças, enfermidades. Então eu imagino o nosso corpo, e o nosso corpo semelhante ao que aconteceu com Jesus, né? Porque Jesus ressuscitou com o mesmo corpo, tanto que ele carregava as marcas daquele corpo. Então eu imagino que é o nosso corpo agora cheio de glória. E ele come? Eu acredito que sim, Fer. Sim? Jesus não comeu peixe lá na praia com Pedro? Eu creio que sim. Jesus comeu, e o banquete, assunto também que... É uma coisa muito legal, né? Tem gente que tem essa dúvida, será que o corpo que a gente vai receber na ressurreição dos mortos é o corpo tipo de Adão e Eva antes do pecado? Ou é um corpo diferente? É igual ou é diferente, né? Mas isso nem eu sei responder. É um mistério. Mas a gente sabe que a gente vai ter esse corpo. O milênio vai ser sobre a terra, tá? Isso tá em Apocalipse 5:10, tá escrito assim, ó. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então o milênio vai ser sobre a terra. A igreja vai reinar com ele. A igreja, né? Não é uma placa, não é uma instituição, como a gente tá... né? Não sei quem vai escutar o podcast, mas a igreja é todo aquele que nasceu de novo em Cristo. Nós sabemos que as pessoas nesse período, a humanidade vai continuar. Pessoas vão nascer, pessoas vão morrer, pessoas vão... A vida vai continuar. A humanidade vai continuar nesses 1000 anos. Israel será a nação principal, né? Isso está em Isaías 62 e em Zacarias capítulo 8 também. Que mais? Olha, eu não vou colocar todos os versículos, mas vou colocar o que a Bíblia fala sobre ele. Depois a gente deixa aqui na descrição pra vocês. Vai ser uma teocracia, ou seja, ele vai governar, né? Jesus será o rei, um rei visível. Muitos receberão autoridade como recompensa, tá? Que mais? Juízes serão constituídos. Jerusalém será a capital do reino. Que mais? A natureza... Porque assim, vocês vão pensem aí no Armagedon, nos 7 selos, 7 taças, 7 trombetas da tribulação. Vocês acham que quando Cristo voltar, a terra vai estar bonita? Já não tá agora, né? Então a Bíblia fala que Jesus ele vai restaurar a terra, quando ele implantar o milênio. Ele vai restaurar a terra, para que ele possa reinar. Então a natureza vai estar plena, salva, livre, né, fluindo da melhor forma, como sempre teve que ser, porque o ser humano com a natureza não sabe cuidar, né? Mas Jesus sabe que ele é o Criador. Não vai ter doença, exceto como punição, né? Os deformados serão curados, que mais? Proteção à vida, ausência de opressão. Nossa, tem muitas coisas, gente, muitas coisas. Outra coisa que também dá a entender que haverão grandes mudanças da topografia mundial, porque essa restauração, né? E tudo isso tem respaldo, tá? Que mais? Prosperidade, abundância, chuva. Parece que o sol vai ter um brilho diferente também nesse período. Adoração unificada a Jesus, plenitude, presença de Deus lá com a gente. O homem voltará a ser o cabeça da criação. Tudo isso. Então, 1000 anos vai ser diferente. E Satanás vai estar aprisionado, tá? Isso é um detalhe. Vai ajudar bastante a gente, né? Ainda bem. Ajuda bastante. É interessante falar sobre o milênio, porque para algumas pessoas é algo muito espiritual, mas quando a gente tá lendo a palavra, a gente tá vendo que é algo muito físico nessa terra, que o Senhor vai estar restaurando, agindo, o governo do Messias. Não aquele rei injusto, aquele presidente corrupto, muito pelo contrário. Um rei que ele é totalmente justo, que ele exerce justiça sobre as nações, que ele está restaurando a terra. Isso. Então é algo muito lindo de se ver e de se apaixonar ainda mais por Jesus. Acho que é por isso que é o meu assunto favorito. É o reinado milenar. Então quando a gente fala evangelho do reino, né? É o reino milenar, do reino dele. Porque hoje ele reina, mas quem ainda é o príncipe desse mundo? Ele vai derrotar.
Ele ainda. Então, pensa que lá na frente ele vai reinar plenamente. Ó, eu tenho uma dúvida. Desde quando eu era criança. É hoje. Você acha, Fer, que nesse momento a gente vai conhecer uns aos outros? Sim. Ó, eu tenho eu tenho até Gente, eu tava com o versículo... Eu tenho TDAH, tá? Já falei isso até... Todo mundo já sabe. Eu tenho uma dificuldade de lembrar muitas coisas, um pouco esquecida. Mas eu li esse versículo hoje, inclusive, que tá em Apocalipse, que fala que as almas daqueles que... João viu as almas lá no céu, que elas estavam aguardando o juízo de Deus, estavam aguardando, não tinham recebido ainda o corpo. E elas estavam questionando quando que seria a vingança daqueles que estavam causando tudo aquilo. Elas estavam questionando no céu, conversando, perguntando. Então, sim, nós teremos consciência, nós saberemos quem somos, né? Inclusive consciência do nosso corpo. Por isso que a gente vai receber um corpo glorificado, porque nós somos triunos. A consequência do pecado é a morte. Então a gente vai ter que... Esse corpo não vai poder dar tudo isso que a gente tem que fazer, né? Imagina a gente no milênio com esse corpo, né? Não tem como. A Bíblia diz também que Jerusalém vai ficar pairando no ar, como se fosse uma estrela, assim. E a nossa casa vai ser Jerusalém. Então, aqueles que são... A nova. A nova Jerusalém. Aqueles que são salvos, por exemplo, a igreja, ou aqueles que ressuscitaram com Cristo na primeira vinda no arrebatamento, que vão reinar no milênio, a morada deles vai ser a Jerusalém celestial. Esse corpo... Gente, vamos lá. Imagina que no milênio terão pessoas comuns como nós somos hoje. Pessoas glorificadas, que serão a igreja, aqueles salvos, com seus corpos glorificados. Anjos. E anjos. Então, assim, é um negócio diferente, não é? Hoje a gente tem anjo caído e pessoas. E o Espírito Santo. Nós teremos o Espírito Santo, nós teremos Jesus, né? A presença de Deus lá. Pessoas glorificadas, que serão pessoas que terão esse poder de transpassar a parede, de um corpo reto, incorruptível. E a Bíblia fala que ele viu, João viu, né? A Nova Jerusalém pairando no ar, ataviada como a sua noiva, e será a morada dos salvos. Então, tudo indica na palavra que no milênio a gente vai trabalhar muito em cargos, em lugares, mas na hora de descansar, ou não sei se já vai precisar descansar, mas a gente vai subir, a gente vai ficar descendo e subindo, vocês têm ideia? Não é coisa doida? Parece loucura, né? Mas é o que tá a palavra de Deus. Então, a sua pergunta, sim, nós teremos consciência, porque nós não somos o corpo, nós somos uma alma e um espírito. Então, esse corpo não vai poder dar tudo isso que eu falei. A gente precisa de um novo corpo, e para isso a gente tem que morrer. A gente só não vai morrer se tiver o arrebatamento antes. Então o arrebatamento transforma esse corpo, mas esse corpo não pode viver isso, não pode ir para o céu, não pode, porque ele é um corpo corruptível, um corpo que adoece, envelhece. Mas nós somos mais do que um corpo. E aí, quando a gente recebe o corpo, que a gente volta a ser completo. Mas mesmo sem corpo, tem essa passagem de Apocalipse interessante, que diz que eles estavam... tem a própria passagem do rico e do Lázaro, quando Jesus fala da morte, que eles também conversavam, sentiam calor, tá queimando minha boca, não sei o quê. E olha que eles não estavam com o corpo ainda. Porque a ressurreição é só... Eles estavam bem, bem longe, né? Mas Jesus explicou de uma forma, ele sempre ensinou de forma pedagógica, eu falo, né? Pra gente poder entender. Então ele deixou uma passagem de como que é. Então é claro que a gente vai ter respondendo sim, com essa consciência, com certeza. Nossa, muito bom. E é interessante, se eu tiver errado aí você pode me corrigir, mas se a gente for seguir a lógica do nosso espírito, ele tá sendo, nós ressuscitamos ali com Cristo, nós vamos receber um novo corpo agora em plenitude, as nossas emoções certamente estarão redimidas e curadas. Sim. Imagina a capacidade desse corpo, desse cérebro, dessa transformação. Coisa mais linda. E ao mesmo tempo Jesus mostrou para Tomé as marcas. Então nós teremos as nossas marcas da nossa vida também. A gente vai levar alguma coisa daquilo que a gente fez, né? Então é demais isso. Quando a gente também pensa no bema, que é outro assunto escatológico, que é o tribunal de Cristo, a gente entende também que o trabalho que cada um vai ter no milênio tem a ver com o que exerceu em vida. É outra coisa.
Ah, não! Eita! Você passa a vida inteira. Você acorda segunda-feira, você fala assim, meu Deus, volta logo. O trabalho ministerial. Espiritual. Mas o ladinho ali de Jesus, nossa. É isso que eu quero, deixa eu com o Ai, violãozinho. ai. Eu e o Enzo lá com o violãozinho, Ministro... cantando pra Jesus, só isso. Ai, porque na terra a gente pode ter títulos, né? Sim. Mas Deus é que sabe o quanto a gente trabalha. Uau. E o nosso valor no reino. E ele vai recompensar. No tribunal bom. de Cristo. Vai recompensar. Cada um segundo as suas obras. Que top. E vamos, acho que agora partindo pro final, né? Sim, meu Deus. E como se consuma, como se termina, ou melhor, vai começar todas as coisas? Olha, eu amo falar sobre isso, porque assim, quando a gente pensa em tudo isso, teve aluno que perguntou assim pra mim, mas por que Deus fez tudo isso? Por que Deus fez tudo isso, né? Tanta coisa acontece, né? Eu falo, olha, é um amor tão grande pelo ser humano. Deus quer ser amado. Uhum. Deus quer se conectar com a gente. Ele quer que você tenha um relacionamento com ele. Senão ele não teria colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no jardim. Teria deixado só a árvore da vida e as outras árvores. Mas ele deixou a escolha. Ele quer ser amado. Ele quer que você escolha amá-lo. Uau. Isso é maravilhoso. Então, a história, todas essas contornadas que a gente vê, tudo que você... Essas alianças que Deus foi fazendo ao longo dos anos com o ser humano é uma reconciliação de Deus. Deus, ele tá o tempo todo indo atrás do ser humano. Olha, já não deu certo isso, então tá aqui, isso é outra coisa. Então vamos tentar aqui de novo. Eu tô aqui. É uma história de amor. É uma história de amor muito grande. Uhum. De amor, de redenção, de salvação. Então, como que termina isso? Na verdade, como que começa? Porque ele é o alfa e o ômega. E a gente tá preso no tempo, mas ele não. Então, o que é revelado para nós? Pouco. Uma parte pequena. É revelado, nós já estamos no fim, porque nós já, olhando aí para as alianças de Deus, nós já estamos na última, na aliança do sangue. Depois dessa é só o milênio. São 1000 anos, tá, mas quanto tempo a humanidade existe já? Perto desses 1000 anos. E o 1000 anos será totalmente diferente. Não vai ser um período nosso, do ser humano governando sobre a terra, vai ser o próprio Cristo. Então, se os sinais estão aí, como vocês perceberam comigo, lendo na própria Bíblia, eu li alguns versículos, falei, se os sinais estão aí, Jerusalém, Israel já voltou a ser uma nação. Israel cresce a cada dia, está se reestruturando, se fortalecendo, a perseguição grande, exatamente como está. O que falta acontecer? Poucas coisas. Eu falo que nós somos os guerreiros da última geração mesmo. Pouquíssimas coisas. Então, como que termina? Termina que Deus vai derrotar a morte, que é o último inimigo. Tem gente que pensa que o último inimigo a ser derrotado é o diabo. Mas é a morte. É porque depois do milênio, o diabo já acabou. Logo no final do milênio, ele vai ser solto por um pouco, vai ainda fazer umas coisinhas, depois ele vai ser lançado no lago de fogo. Mas olha que lindo. Eu gosto bastante... Eu vou até Apocalipse 20, do 7. Não sei se a gente tem tempo. Tem, mas sim. Tá escrito assim, ó. Apocalipse 20, versículo 7, ó. E acabando-se os 1000 anos, você perguntou como que termina? Eu já vou ler a Bíblia como que termina. Bora lá. A gente já faz a exegese agora. Ó. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então aqui termina como? O trono branco. É o fim do que nos é revelado, tá? O trono branco é o juízo final. Quem vai passar pelo juízo final? Nós. Não, porque Jesus falou, aquele que crê em mim não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem vai ser julgado são as almas daqueles que não têm a salvação.
E eles vão saber o que está acontecendo com eles. E eles serão julgados segundo as obras deles. Então, depois do trono branco, ele vai... É o que está lá no Apocalipse 21, 1 e 2, que diz o seguinte: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Imagina ele vendo a terra. Ele viu, João viu isso. E a terra, hoje a gente fala que é um planeta azul, não é verdade? Mas eu imagino que não será mais. Eu acho triste, porque como assim não tem o mar? O mar é a coisa mais linda. Mas esse é um mistério. E eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Depois ele continua: e não haverá mais choro, nem dor, nem clamor, nem ranger de dentes, e farei novas todas as coisas. Tá? Então, o fim é a paz, é a plenitude. Tem um versículo, deixa eu ver se eu deixei aqui. Aqui, ó. Lindo esse versículo, só que alguém vai ter que abrir aí. Não sei se alguém pode abrir para mim. 1 Coríntios 15, 24 a 28. É muito lindo isso. Enquanto você abre, qual que é o final, né? O estado de tudo. O estado final das coisas é assim, ó. O diabo e os seus anjos, eles ficarão em tormento literal e eterno, né? Que está descrito em Mateus e em Apocalipse. Aqueles que nunca foram salvos também estarão no mesmo lugar. Os salvos viverão em alegria, em gozo, pelos séculos dos séculos. Então haverá comunhão com Deus, descanso, um conhecimento, né? Como se os nossos olhos fossem abertos verdadeiramente, porque hoje a gente vê parcialmente. Nossa, terá abundância, glória, que mais? Adoração para Ele. Nós seremos livres para sempre da presença do inimigo e da possibilidade do pecado. Nós teremos corpos imortais, semelhantes ao de Cristo. Nós seremos perfeitos e desenvolvidos à altura de Cristo. Mas nós não estaremos mais ocupados com as nossas próprias perfeições, mas sim somente com a glorificação de Deus. E esse versículo, apesar de estar em 1 Coríntios, eu acho que ele fala exatamente como vai terminar. Lê aí. Posso ler? Então virá o fim. Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Continua, acho que até o 28. Até o 28. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Meu Deus. É demais isso, né? Tem gente que fala, como assim? O fim tá em... O apóstolo Paulo já escreveu? Deus revelou e ele escreveu aí. Meu Deus. Então não é só o Apocalipse. Olha que coisa linda, um pedacinho escatológico no meio dessa carta aí de 1 Coríntios. Então o último inimigo a ser aniquilado é a morte, que a gente não vai mais morrer. Que é a pior coisa, né? Sim. Então, o final é isso. Agora eu falo assim, é o final? Não, porque é o começo. Né? Deus vai ter, com certeza, novos planos, novas histórias. Eu brinco, né, com meus filhos, eu falo assim, filho, imagina que a gente é um pontinho azul no meio do nada. A gente é uma coisa tão pequena, tão insignificante. Deus fez toda essa história pra gente, tanta coisa linda acontece com o ser humano. Mas só que eu brinco assim que não é que Deus tá no céu, é o céu que tá em Deus. Que Deus é tudo. Ele é tudo. Jesus, ele termina a obra e entrega pra Deus de novo, tá aqui. Tá aqui de volta, é o que ele leu aí. Então, o fim, tem muitos planetas, tem muitas galáxias, tem um universo muito grande. A gente vai poder ver Deus, conhecer Deus, que hoje a gente conhece a parte só. A gente conhece uma fração, tantos mistérios que ainda pra gente não foi revelado. Né? Não é demais? Meu Deus. Nossa. Tem mais alguma perguntinha aí? Não, acho que foram todas. Rapaziada, a gente tá com uma galerinha aqui no backstage. Vocês têm alguma dúvida aí? Aproveita que a Eu Fer só já tô tá vendo aqui, a carinha deles olhando. Só vem aqui no mic falar, porque às vezes sua dúvida... Pode perguntar. Fica à vontade. Olha, não tem pergunta... Aí tem gente que fala, eu não vou perguntar, essa pergunta é pergunta boba. Eu falo que não tem pergunta boba. Existe o bobo que não pergunta.
Ah, boa. Você tem, Diego? Eu tenho outra. Eita! E as pedrinhas na coroa? O que a Bíblia fala sobre isso? Então, vamos lá. Isso daí é sobre... a Bíblia fala sobre o bema, que é o tribunal de Cristo. Está em 2 Coríntios ou 1ª. Vou achar a referência aqui pra você, porque eu já gosto de responder com propriedade. Mas a Bíblia fala que todos nós, até sei mais ou menos o versículo, fala assim, que todos nós haveremos de passar ante o tribunal de Cristo para receber segundo as nossas obras o que fizemos em vida. Daquilo que eu falei pra vocês, não é um tribunal para julgar salvação, porque nós já estaremos salvos, mas é um tribunal para achei, ó. Tá em 2 Coríntios 5:10, tá escrito assim, ó. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Isso daqui ele está falando para a igreja. É uma carta para uma igreja, ou seja, para os salvos. E em Romanos 14:12 está escrito, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, a palavra bema, que é muito usada em escatologia, ela significa, como se fosse uma plataforma, onde se assenta um tribunal, né, que se coloca em pé alguém num trono, com ênfase para julgar, mas não um julgamento de salvação, um julgamento das obras. E aí quando a gente lê Apocalipse 22:12, que está escrito o seguinte, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então a gente já percebe que o galardão já é o que é galardão? Vamos lá, começa por aí. Galardão é um presente. A gente não sabe exatamente o que. É um presente. Então, pode ser várias coisas. Em 1 Coríntios 3, do 11 ao 15, ó, presta atenção no que está escrito, ó. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Ou seja, está se referindo a um dia. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. É muito complexo isso, né? Mas está dizendo que assim, vamos traduzir em miúdos aqui, vai? Então nós temos o irmãozinho A e o irmãozinho B. Pode ser que o irmãozinho A, quando for passar pelo fogo, não sobrou nada, queimou tudo. Ele é salvo, mas não vai ter galardão. O outro ficou lá, passou pelo fogo, não era feno, palha, madeira, era pedra preciosa, ouro, prata. Então é como se deixa entender que haverá uma recompensa de acordo com a obra que a pessoa desenvolveu na vida dela. Entendeu? Então não é que fala de pedra, mas fala de ouro, pedras preciosas, prata, entendeu? Então muita gente fala coroa na pedrinha e tal. Mas é um modo de dizer. É um modo de dizer. Que mais que tem sobre o bema? Nossa, é muita coisa, gente, é muita coisa. Mas acho que eu respondi sua pergunta, sim, né? Sim, mas claro. Não é errado falar, mas é uma... Realmente, né? Cada vida que a gente ganha é uma coroa. Deus tá vendo nesse dia, essa vida vai ser lembrada, né? Faz parte é uma obra, vamos dizer, que seria ouro, pedra preciosa. Pode ser. Faz muito sentido. E muitas pessoas interpretam galardão como coroa. Sim. Né? Não é a interpretação correta, né? Tá? Mas pode ser uma coroa simbólica, uma pedra preciosa, uma vida. Tá errado? Não tá. Entenderam? E é interessante, você tinha falado um tempo atrás, que isso não se remete a títulos. Porque hoje nós temos irmãos dando a vida por Jesus, tendo a vida entregue, e os nomes deles nem são conhecidos, e muito menos serão, e talvez nem serão lembrados. Mas o Senhor tá vendo todas as coisas, e esse grande dia vai chegar para todo mundo. A igreja hoje é falha, porque é a igreja da terra, né? Mas haverá a igreja invisível, né? A igreja que realmente
que Cristo vai purificar. Daí ele vai recompensar exatamente cada um conforme o que é. Não, porque às vezes o que o homem vê não é o que é verdadeiramente. Eles têm dúvida. O Enzo tem duas perguntas aqui pra gente. Duas ainda, não é Galera, nenhuma. o Enzo aqui, eu tenho duas perguntas pra fazer que eu acho Fale, muito interessante, querido. que até eu já tive muitas dúvidas. A primeira eu ouço muito jovens, pessoas que não conhecem muito, perguntando que é como essa pessoa pode superar o medo do fim dos tempos. E a segunda pergunta é, que é uma pergunta particular, o que são os 4 cavaleiros do Apocalipse? Que são ou que pessoas são, que eu não faço a menor ideia. A primeira pergunta é muito boa. Vamos A lá. segunda também é boa. Ó, todas elas são boas. A primeira pergunta, superar o medo do fim dos tempos. Eu não vejo medo, eu acho que a gente tem que ter medo. O temor maior é do Senhor. Esse é o temor verdadeiro, né? Porque o inimigo a gente consegue ver o fim dele. A gente sabe que tem um tempo determinado, a gente sabe a ação dele, a gente já estuda sobre isso e a gente consegue, através do Espírito Santo, vencer o inimigo, né? Não através de nós. Então, é tendo fé. A resposta é, quando você estuda, isso não traz medo, isso traz paz. E você começa a entender a grandeza dos planos de Deus, como nós somos pequenos, e como Ele já pensou em tudo. Ele é o arquiteto de tudo, Ele é o criador, então tudo está no controle dele. Tudo que a gente passa, Ele vai nos sustentar para isso. Então quem é pós-tribulacionista? Então essa pessoa pode ter medo, então eu sei que eu vou passar pela tribulação. E se acontecer comigo, se eu tiver... Deus vai te dar força para isso. Agora, se você for pré como eu, daí você já vai ser livre disso. Eu prefiro ser pré-tribulacionista por isso, para não ter tanto ficar pensando nisso, porque eu já nem vou estar aqui. Eu acho que muitos também têm essa visão, né? Mas a resposta é isso, é crer em Jesus, é ter um relacionamento com Ele, né? E não é muito comum as pessoas terem medo porque não conhecem a Deus, não sentem aquela paz que excede todo o entendimento. Então a resposta é a busca, porque a verdade liberta, não traz peso. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente estuda a Bíblia de forma genuína, aquilo não traz peso e morte, aquilo traz libertação e vida, que é o contrário. E a segunda pergunta é os 4 cavaleiros do Apocalipse, é isso? Isso. Isso é muito comprido, porque eu sei de fora aqui, ó. Mas tá bom, eu vou falar pra vocês, ó. Tem o cavalo branco, olha, isso aqui são interpretações, não literais, mas eu vou... Bom, o primeiro, que é o Cavaleiro do Cavalo Branco, tá em Apocalipse 6, do 1 ao 2, né? Antes do início da grande tribulação na Terra, demonstrando o grande mal, o planeta e seus habitantes sentem falta dos cuidados de Deus. E por terem provocado a sua ira por tanto tempo, achando que ele não pune o erro, agora Deus derrama toda a sua ira sobre aqueles que recusaram o amor de Cristo e ignoram a sua morte na cruz. É dada uma coroa para o Cavaleiro do Cavalo Branco. Ele saiu vitorioso e para vencer. Este não pode ser Jesus, pois é ele quem abre o selo. Ele é o anticristo, que será o grande vencedor na tribulação. Ele está sobre o cavalo branco, pois será o grande mentiroso. Fazendo-se parecer Deus, fará acordos de paz com Israel e os judeus receberão ele livremente. Tá? Isso está em Apocalipse 6, do 1 e 2, e Daniel 9, 27 e Isaías 28, 15 respalda essa interpretação. O segundo cavaleiro, que é o vermelho, que é Apocalipse 6, 4, ele vem junto com o anticristo, é uma das más companhias do inferno. Ele vem piorar a vida dos moradores da terra, além dos dias difíceis pelos quais os homens já estão passando com tantos males. Agora ele, pelo jeito, é um ministro de confiança do anticristo, e ele faz com que os moradores da terra percam a última gota de paz que lhes resta, chegando a matar uns aos outros, por isso que ele é vermelho. Ele traz morte, sangue e violência. O cavalo preto, que é o terceiro, ele é mais um da confiança de Satanás, e ele traz a fome, o salário de um dia inteiro de trabalho para comprar o trigo. Isso mostra a falta de alimento. O homem tendo dinheiro, mas não tendo o que comprar, porque a terra já não produz como antigamente. Isso, gente, é uma coisa muito... que pode se tornar muito real, realmente, tá? A natureza, que já está tão atacada pelo homem, agora mostra as consequências de tantos desastres ecológicos. E a fome será intensa. Então esse daí
é a fome, né? O quarto, que é Apocalipse 6:8, que é o amarelo, ele vem trazer, né, de uma maneira trágica, aqueles que negaram receber o amor de Cristo, ou até para aqueles que se desviaram, né, ficaram em dúvida no arrebatamento e não subiram. Bem no começo da grande tribulação, né, mais ou menos 25% de acordo com a palavra, essa população vai morrer de fome, ou a espada, ou até atacados por bestas e feras. Isso demonstra como será o resto da tribulação. Então é uma morte trágica, né, como se fosse uma sentença. O quinto é o... Não, já acabou, é só o quarto, desculpa. São 4 cavaleiros, então tem o branco, o quinto já tá vindo. Os meninos estavam com medo ali. Meu Deus, com medo. Tem como piorar. É o primeiro, segundo, terceiro e quarto. É branco, vermelho, preto e amarelo. É isso aí. Depois tem os selos, né? E as trombetas. É isso. Deu pra compreender que você não quer nada disso, Deu. né? Então você é pré, né? Eu também sou pré. Desculpa perguntar, mas aqui nesse podcast tem alguém que é pós? Pré que Jesus tira a igreja da tribulação. Pós é que a igreja vive a tribulação. Ah, e tem aqueles que são mid. Os mid, né, ou tem outros nomes também, mas eles acreditam que Jesus volta meio que no meio da tribulação. No meio. Tanto faz isso, gente. Não faz diferença nenhuma. Na verdade, pra quem fica... Pra quem fica... Mas a gente acreditando agora, né? Eu brinco que eu sou pré. De repente, se construírem o templo e aparecer o anticristo, eu viro mid. Se ele, não voltar, eu falo, agora eu só posso. A gente vai vendo os acontecimentos, né? E é isso. Não tem muita... Não precisamos fechar esses assuntos que só geram também divisão e polêmica. É verdade. Sim. Muito bom. Até deixar claro aqui pra vocês, até essa interpretação dos selos, trombetas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, tem alguns teólogos que acreditam que são 21 adventos. Alguns acreditam que são 7, que eles se repetem. Então, tudo isso ainda não tem como a gente fechar, sabe? Deus deixou algumas coisas só pra gente ter uma ideia mesmo, mas não dá pra saber plenamente, no detalhe. Que aula. Que aula foi essa, hein, Você é Diego? louco. Meu Deus do céu. Fer, a gente falou de um assunto muito importante, que a pergunta do Enzo, a primeira dela, eu acho que acaba refletindo muito esse anseio que a gente tem pela volta de Jesus, porque depois de ouvir o que ele vai fazer no reino milenar, é impossível não desejá-lo para que ele venha, ele governe sobre as nações, a gente veja o Senhor acabando com a fome, com as guerras e a terra sendo restaurada. Mas eu queria que você deixasse um conselho aí para que de repente alguém, ainda assim, mesmo depois de ouvir tudo isso, sabe, como que ela pode olhar para Jesus e desejá-lo para que ele esteja aqui. Porque às vezes parece bobo, mas rola essas brincadeiras, espera eu fazer tal coisa para Jesus voltar. E na verdade, quando Jesus voltar, gente, é um nível muito superior àquilo que nós vamos viver. Então, até a forma como a gente jejua muda, né? Por saudades dele, por ansiar. E quando a gente olha pra Terra hoje, pro planeta, nem a nível de Brasil, mas no nível global, a gente fala assim, as coisas aqui não estão bem. E nós precisamos do Senhor. Então eu queria que você deixasse um conselho aí pra essa galera. Não só sobre escatologia, sobre teologia, mas o que vier aí no seu coração. Eu acho que o apóstolo Paulo já escreveu que se a gente acreditar em Jesus somente pra essa vida, nós somos miseráveis. Porque o que ele tem pra nós é tão maior. Eu quero o arrebatamento. Eu quero que tudo isso acabe, porque a gente pode ter uma vida até boa no Brasil, ou às vezes na nossa família, ou, né, de repente na bolha que a gente vive. Mas o mundo é injusto, né? A terra, né, a justiça dessa terra é falha. E muitas coisas injustas acontecem, né? O Satanás é o príncipe desse mundo. Então, quando a gente olha a escatologia, a gente precisa viver o céu na terra. Eu acho que o meu conselho é: vocês são jovens, vivam Jesus de verdade. Vivam Jesus, busquem Jesus, sejam cristãos de verdade. E não apenas ativistas, religiosos, frequentadores de igreja, frequentadores de movimentos. Não é um movimento,
não são as luzes, não é o show, não é o espetáculo. Nada disso é importante. A palavra de Deus é importante. Eu me converti numa igrejinha que, olha, quase nem luz tinha, mas o poder de Deus tinha lá. Então eu acho que a gente tem que buscar isso. O poder de Deus. Sabe, dar um passo pra trás. Às vezes a gente quer tanto modernizar as coisas e deixar... Eu acho que coisas simples que Jesus deixou. Buscar Ele, viver, estudar a palavra. Estudar a palavra é muito importante, porque a palavra nos traz vida, né? A Bíblia fala que a palavra ela é como uma faca de 2 gumes. A faca, imagina, 2 gumes, ela entra, ela rasga quando ela entra. E ela rasga quando ela sai. Então, meu irmão, se não rasga, não é de Deus. Tem que rasgar. A gente tá acostumado, às vezes, a ouvir palavrinha que faz carinho, né? Mas não. Tem que rasgar a palavra. É essa palavra que vai sustentar a gente por anos. Que vai dar o fruto. É a porta estreita. Então, o meu conselho é esse. É buscar, priorizar, não só na igreja, mas viver. É quem nós somos quando ninguém tá vendo. E tentar trazer essa realidade espiritual para nossa vida. Ser sal na terra. Ser realmente luz. E não pedra de escândalo pros outros. É um relacionamento verdadeiro com Jesus, é isso. Muito obrigado, hein, Fer? É uma honra ter você aqui, de verdade. Eu sempre aprendo muito, até quando tem alguma dúvida eu mando um áudio ali pra Fer no WhatsApp, ela responde. Verdade. De verdade, coração, muito obrigado. Fica o convite pra você voltar aí outras vezes. Nossa, a gente tem que falar de Gênesis agora. Tem que falar de Gênesis, história da Quero falar igreja, de tem tanto assunto. Eu vou amar. Tem tanto assunto. É isso aí, valeu, hein, Diego? É nóis, meu parceiro. Obrigado. Quero agradecer também. E, ó, galera, vocês que estão ouvindo, fica ligado. Segue a gente nas redes sociais, se ligam nos próximos episódios. A gente quer trazer bastante coisa legal, bastante conteúdo bem denso, bem interessante como foi esse episódio. E a gente também tá aceitando sugestões, então se você tem alguma dúvida, se de repente você ouviu esse podcast, isso gerou algum questionamento pra você, pode mandar pra gente, a gente encaminha pra Fer, a gente dá um jeito de esclarecer, deixar bem claro. Mas é isso. Obrigado. Pode deixar o meu WhatsApp também à disposição. Boa. Que eu respondo todo mundo. E aproveitem, hein, galera. Ela responde mesmo. Eu respondo todo mundo. É isso. Fechou. Então fica atento aí aos próximos, que tem muito assunto bom e muita gente boa aí que vai estar aqui com a gente. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigada. Agradeço de novo. Deus abençoe. Falou, galerinha. Tchau, tchau. Amém.